Oi, gente, então hoje eu vou gravar o vídeo sobre trigonometria no triângulo retângulo, que é da frente C. A questão 1 fala o seguinte: um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Para fazer isso, ele colocou um teodolito, instrumento óptico para medir ângulos, a 200 metros do edifício e mediu um ângulo de 30 graus, como indicado na figura a seguir. Sabendo que a luneta do teodolito está a 1,5 m do solo, pode-se concluir que entre os valores a seguir, o que melhor aproxima a altura do edifício em metros é. Bom, então aqui, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: a definição de tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente ao ângulo que a gente está calculando. Por exemplo, esse ângulo de 30 graus. O cateto oposto é esse aqui, é aquele que não está em contato com o ângulo. O adjacente é o que está no meio aqui e está em contato com esse de cá também, certo? Porque o de cá é hipotenusa, certo? Outra coisa que a gente precisa lembrar é que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E a gente pode aproximar isso para 0,58. Bom, vamos começar. A primeira informação que eu tenho é a seguinte: que o teodolito foi colocado a 200 metros do edifício. Se o meu edifício está aqui, o teodolito está aqui, e eu sei que foi colocado a 200 metros, quer dizer que essa distância aqui é de 200 metros. Certo? E como essa distância aqui é 200, eu posso afirmar que essa de cá também é 200, porque eu tenho um retângulo. Então, aqui também vai ser 200 metros, certo? Agora, a outra informação que nós temos é que o teodolito ele está a 1,5 m do solo. Ou seja, se ele está aqui, essa distância dele até o chão é de 1,5 m, ok? E o que o exercício pede é a altura do prédio. Então, ele quer tudo isso aqui, certo? Essa altura. Então, a gente já pode observar o seguinte, que essa altura ela é composta por 1,5 m aqui, certo? E por um valor que eu não conheço, que eu vou chamar de x. Certo? Agora, para descobrir esse x, quais informações nós temos? Nós temos a informação de 30 graus e de 200 metros de cá. E esse que eu quero saber. Então, eu tenho o ângulo, o cateto oposto e o cateto adjacente, que é o que eu quero, é o cateto oposto, certo? Então, nós vamos usar a tangente. Então, nós vamos calcular aqui a tangente de 30 graus, que vai ser igual a cateto oposto, que é o x, sobre o cateto adjacente, que é 200. Como a tangente de 30 graus a gente colocou aqui em cima, que é 0,58 aproximadamente, nós vamos substituir aqui 0,58, que é igual a x sobre 200. Portanto, x é igual a 0,58 vezes 200. Essa multiplicação dá 116. Dependendo do valor que você usa a tangente de 30 aproximada, esse valor vai variar, obviamente. Então, se der alguma coisa um pouco diferente, não tem problema. Então, quer dizer que essa altura aqui é de 116 metros. Concorda? E eu sei que essa aqui de baixo não está nada em escala, perdoem, é de 1,5. E o exercício quer saber a altura total H. Portanto, a altura total H vai ser igual a 116 mais 1,5, resultando em 117,5 metros. O resultado mais próximo disso é 117. Portanto, a resposta é a letra C. Certo? Bom, indo para 2. A 2 diz o seguinte: o projeto de um avião de brinquedo, representado na figura a seguir, necessita de alguns ajustes em relação à proporção entre os eixos AB e CD. Para isso, deve-se calcular o ângulo BAC do triângulo A, B e C. Considerando que o avião é simétrico em relação ao eixo CD e que raiz de 3 é igual a 1,73, o valor de BAC é... Bom, aqui, primeira coisa que a gente tem que lembrar. Quando o exercício fala BAC com o circunflexo aqui no A,
ele está querendo o ângulo no vértice A do triângulo ABC. Então, nós vamos ter um triângulo ABC e esse ângulo BAC vai ser esse aqui, certo? Eu vou marcar aqui. Ok? Esse é o ângulo. E quando ele fala que ele é simétrico em relação ao eixo, significa que as distâncias até aquele ponto são iguais. Ou seja, tanto até a ponta de um lado do avião quanto até a outra vai ser a mesma distância. Como assim? Ele disse que o eixo que é simétrico é o CD. Então, aqui eu tenho um eixo. Eu posso afirmar que... Vou colocar aqui, ó. Aqui é como se eu tivesse um ponto, ó. Como se fosse a origem. Ok? E aí, eu vou ter esse lado igual a esse e este lado igual a esse. Ou seja, desse ponto até o D, OD, vai ser igual a esse ponto até o C, a essa distância. E desse ponto até o ponto A, vai ser igual a esse ponto até o ponto B, OB. Certo? Porque é simétrico. Então, essa distância é igual a essa e essa distância é igual a essa. Ok? Bom, então, continuando. Aqui. Bom, então, aqui eu sei que essa distância do ponto A até o ponto B é 34,6. Se daqui até aqui e daqui até aqui eu tenho a mesma distância, eu posso afirmar que aqui vai ser metade e aqui vai ser a outra metade, certo? Portanto, OA e OB vão ser iguais a 34,6 dividido por 2. Isso dá 17,3 cada lado, ok? Aqui agora, como ele deu essa informação de que raiz de 3 é 1,73, eu vou tentar associar isso a esse ponto, porque eu vi que eu tenho um número parecido. 17,3 é o mesmo que 1,73 vezes 10, porque quando eu multiplico por 10, eu vou andar uma casa aqui e vou ficar com 17,3. Portanto, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 3 vezes 10, porque esse valor é igual a raiz de 3, como foi dito aqui em cima. Então, eu tenho que OA e OB vale 10 raiz de 3. Eu vou desenhar nesse triângulo de cá, esse ponto O, que está aqui. Eu sei que AO é raiz de 3 vezes 10. E sei também que essa distância do ponto O até o ponto C vale 10. Certo? Porque foi me dado aqui. Agora, o que a gente tem? Eu quero saber o valor desse ângulo. É o que o exercício pede. As informações que nós temos, novamente, é cateto oposto e cateto adjacente, que é o cateto oposto aqui e o cateto adjacente aqui. Então, nós vamos usar a mesma coisa, que vai ser a tangente de x. Então, a tangente de x vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Aqui eu posso dividir por 10 em cima e embaixo, que eu vou ficar com 1 sobre raiz de 3. Quando nós temos 1 sobre raiz de 3, a gente não gosta de deixar a raiz embaixo, então a gente tem que usar a racionalização. Então, eu vou só multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado. E aí, eu vou poder cancelar a raiz, certo? Então, vai dar 3. É como se eu também pudesse pensar que vai ser 3 vezes 3, que eu vou colocar embaixo da mesma raiz, e vai dar raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a tangente de x é igual a raiz de 3 sobre 3. Que ângulo conhecido tem tangente igual a raiz de 3 sobre 3? A gente já até falou aqui em cima. A tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Então, lembrando disso, a gente consegue concluir que x vale 30 graus.
E com isso, a resposta certa é a letra A. Certo? Bom, o exercício 3. No exercício 3, nós temos o seguinte. Um desenho de escada, que eu tentei fazer. Na figura anterior, que representa o projeto de uma escada de 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Bom, aqui a primeira coisa que a gente tem que ter de lembrete é o Teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É uma forma de representar também. Então, aqui eu tenho um desenho que eu tentei representar. Uma escada com 5 degraus e um corrimão. Nós já temos 2 dados do corrimão. Esse inicinho é 30 e o finalzinho é 30 também. Então, o que a gente precisa para achar o comprimento do corrimão inteiro é descobrir o valor de x. Então, aqui o que nós temos? Cada pedacinho deles vale 24. Se nós fizermos assim, ó, esse pedaço vale 24, esse vale 24, esse 24, esse 24 e esse 24, certo? Então, nós podemos concluir que essa reta aqui vai ser 5, porque eu tenho 5 24 aqui, vai ser 5 vezes 24, certo? Porque esses valores aqui de baixo eu posso transferi-los aqui para cima. Então, eu tenho que esse comprimento aqui é 5 vezes 24. Agora, nós temos o seguinte, nós temos esse lado, eu vou desenhar um triângulo de cá, com esse lado, que vale 90, então, eu vou colocar de cá, vou mudar a corzinha aqui, 90, certo? Vou pegar essa parte inteira aqui, que vale 5 vezes 24, e essa parte que eu quero descobrir, que é o x. Nós temos 2 lados do triângulo e queremos o terceiro. Então, o que a gente pode usar? Teorema de Pitágoras, que diz a hipotenusa, que é o maior lado que está oposto ao ângulo reto, né, ao ângulo de 90 graus, hipotenusa ao quadrado, então, x ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? 90 e 5 vezes 24 ao quadrado, certo? Então, eu vou ter x ao quadrado, que vai ser igual a 90 ao quadrado, dá 8.100. Mas, aqui eu vou fazer 5 ao quadrado vezes 24 ao quadrado, que dá 576. Certo? Então, eu tenho x ao quadrado, que é igual a 8.100, mais 25 vezes 576, dá 14.400. Agora, somando 8.100 com 14.400, eu vou ter 22.500. E agora, eu vou tirar a raiz de 22.500. 22.500. E a raiz quadrada de 22.500 vale 150. Então, como tudo está em centímetros, 150 centímetros. Agora, o que nós temos? Ele quer saber o comprimento do corrimão inteiro. Então, não é só essa parte aqui. Vai ser essa parte mais essa mais essa. Ou seja, o comprimento do corrimão inteiro vai ser igual a 30 mais x, que eu encontrei o valor aqui embaixo, que é 150, mais esse outro 30 aqui. Fazendo essa soma, eu tenho 210 centímetros. Como todas as respostas estão em metros, eu preciso transformar para metro. E aí, para transformar para metro, eu vou andar 2 casas e vou ter que equivale a 2,1 metros. Certo? Então, é isso, gente. Isso dá a letra D. E qualquer dúvida é só me chamar.